Seguinte, quero trazer para você agora a reportagem que o William Bittar produziu, nosso departamento de jornalismo aqui da RIC Record TV, sobre essa história aqui, do abusador de Mandirituba. Põe no ar. Eu não me recordo muito bem porque foi 6 anos atrás, né? Daí ele pegou e falou assim, tire tua roupa, isso não é errado, deixa eu ver. Daí ele pegou e foi pro banheiro. Da hora que ele voltou, ele sentou no sofá e fez eu colocar a boca naquele... Estamos na pequena cidade de Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. E aqui, um dos crimes em séries mais chocantes dos últimos anos. Um homem que estaria abusando de diversas crianças, não só do bairro dele, mas também de escolas e ginásios de esportes. Relatos impressionantes e assustadores. Medo, mudança de comportamento, agressividade. Crianças que foram enganadas e ameaçadas. Infâncias perdidas. Aí ele começava a ameaçar, se você contar, tua mãe e teu pai podem ser presos porque eles deixaram você sozinha. E o celular que eu te dei, o doce que eu te dei. As mães estão desesperadas. Elas têm medo do que ainda pode acontecer com os filhos. A gente não consegue lidar direito com a situação de sentar e conversar com o filho, né? Então a culpa da gente é muito grande. São pelo menos 12 boletins de ocorrência feitos nas últimas semanas, mas alguns dos casos aconteceram há muito mais tempo. Esse jovem foi um dos primeiros a registrar queixa. Ele conheceu o suposto abusador na rua onde mora. Um dia, sem imaginar o que poderia acontecer, topou ir até a casa dele para brincar. Ele pegou e foi pra cozinha, a hora que ele voltou, ele começou a tirar minha roupa, eu tentei falar pra ele não, ele pegou, insistiu, me segurou, aí tirou, foi lá e me abusou, tampou minha boca, tudo. Aí eu peguei, saí da casa dele e fui pra minha casa. Ele falava assim, não fala pra ninguém, porque se você falar vai acontecer alguma coisa com você. E as formas de abordagem e de convencimento dessas crianças eram praticamente as mesmas. Oferecia balas, celulares, brinquedos, tudo para conseguir levá-las para dentro de casa. Um dos lugares preferidos desse homem para encontrar esses garotos era num campo de futebol. O filho dessa mulher foi abusado há pouco tempo. A mãe desconfiou que algo estava errado quando o menino começou a ter comportamentos mais violentos. Nesta semana, ele decidiu falar. Agora que ele veio me contar essa situação, aí depois que eu comecei a juntar as coisas, né? Aí ele mudou o comportamento, começou com a revolta, com aquela... Ai, porque se eu pudesse eu matava, porque se eu pudesse, sabe? Mas nunca citava, assim, nenhum tipo de outra coisa que eu pudesse entender até. Outra mãe já sabe que o pior aconteceu, mas o filho pequeno ainda não consegue se abrir. O menino tem medo. Quando a gente começou a conversar com ele, no primeiro momento ele falou, não, mãe, não. Só que aí já estampou no rosto dele que ele estava morrendo de medo. Ele começou a tremer, o queixinho começou a tremer, e ele mudava de assunto, tentava entrar em outro assunto. A gente foi insistindo, foi conversando com jeitinho, aí ele começou a contar algumas coisas. Que ele fez meu filho colocar o órgão na boca, e ele dizia para as crianças que era normal, que era legal fazer aquilo. De acordo com o relato dessas mães, esse homem sabia muito bem quem eram as crianças que ele queria abusar. Sempre procurava crianças de 8 a 11 anos de idade. Crianças que ele poderia facilmente manipular. Inclusive, uma delas foi abusada. Pior que era tudo um piazotinho mesmo que tava, sabe? E ele dormiu lá só uma noite. Bastou pra ele fazer isso durante a madrugada com o meu piá. Falei assim, mãe, enfiou o rosto assim, começou a chorar desesperado, tão desesperado, e eu já entendi que ele já tinha feito isso com ele. E ele falou, mãe, ele fez isso, e choro. E daí eu perguntei pra ele assim, cara, mas como que ele fez isso? Ele falou, mãe, arrancou minha roupa e fez. Ele brinca com todo mundo, ele ri, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, sabe? Eu acho que é por isso que as mães estão se sentindo tão culpadas, porque a gente tá se sentindo, eu posso dizer assim pra você que a gente tá se sentindo um lixo. Eu tô me sentindo um lixo de mãe, porque eu não protegi meu filho. Meu filho só tem eu, e eu não protegi ele. A gente vai agora pra Fazenda Rio Grande.
Essa situação toda é em Mandirituba, a Fazenda Rio Grande atende ali as duas cidades. Deixa eu falar aqui com o Nader Kalil. Já tem inquérito, Nader? Já tem inquérito policial, sim, e que mobilizou todas as equipes aqui da delegacia da Fazenda Rio Grande. Policiais, investigadores, delegado, escrivães, todos eles mobilizados para atender a demanda. O número de pessoas que vieram até aqui para registrar um boletim de ocorrência contra esse homem, que eu reitero, 26 anos de idade, completa 27 anos agora, no dia 31 de dezembro, e que vai casar nesta sexta-feira. Só para ressaltar uma pergunta que você fez à doutora Márcia, que está conosco aí nos estúdios. Esses depoimentos que começaram foi na segunda-feira já, só até então nenhuma vítima havia procurado a delegacia com depoimentos contundentes ou para registrar um boletim de ocorrência confirmando de que esse era um abusador. Por isso, muita gente foi vítima desse homem no passado, só que não registrou BO. E muitas crianças também não contavam aos pais, ou quando contavam, ficava naquela história do disse-me-disse. Só que a partir dessa segunda-feira, os casos realmente começaram a aparecer, foram instaurados os inquéritos, as vítimas começaram a ser ouvidas e a partir daí a polícia começou a montar o chamado patuá, ou seja, o histórico desse homem. E agora a polícia está muito próximo de concluir todo esse trabalho. Na sequência eu trago novidades, porque tem novidades desse caso e eu falo na sequência aqui no Balanço Geral. Ok, Nader, já voltamos a conversar então. Sargento Tânia Guerreiro, a senhora iria falar sobre o perfil. Ele buscou mais meninos que meninas, diferentemente dos dados que a gente tem. Exatamente. Por que que ele não procurou menina, mais menina? Porque a primeira disse não a ele. A primeira falou não. E menina, ela pede socorro. Ela fala mais. Menino tem vergonha. Por que que menino tem vergonha? Porque vão taxá-lo de gay. 5% das meninas pedem ajuda. Menino é muito raro. É só quando ele não está aguentando mais, que é o caso dessas crianças aí. Mas ele poderia abusar tanto de menina quanto de menino. O que que atrai ele? O corpo pequeno, a ausência de pelos, os primeiros pelos nascendo e o fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima. Aquele medo que a criança exala, aquele pavor que a criança exala é que desencadeia ele esse desejo. Porque, veja, ele tem vida sexual normal. Doutora, eu quero saber do William Bittar, que teve fazendo essa reportagem lá. Por que as famílias deixaram passar tanto tempo para procurar a polícia? Será que dá para ter uma ideia? Ela é uma pessoa que ameaçava as vítimas, ameaçava as famílias, por isso eles demoraram tanto para procurar a família ou não, William Bittar? O que dá para a gente imaginar dessa situação, desse longo tempo que passou entre o fato e o boletim de ocorrência? Jasson, como a própria Sargento Tânia falou, a doutora Márcia Marcondes falou também, a questão do medo desses meninos de falarem alguma coisa. Tudo começou nas últimas semanas, quando um menino teria sido abusado dentro de um ginásio de futebol. E ali começou o burburinho na vizinhança, o que está acontecendo, se é verdade, isso não é. E aí os meninos dentro de casa, os colegas dele começaram a ficar mais acuados, mais assustados dentro de casa. E aí os pais começaram a entender que algo estava errado ali, que alguma coisa estava acontecendo. Começaram a conversar. Aconteceu alguma coisa? Você que conhece esse rapaz aí, ele é jovem, mas ele não tem idade para ter amizade com essas crianças. E começaram a perceber essas insinuações dele. Esse rapaz ligava para a casa dos meninos e falava assim, deixa ele dormir aqui em casa, eu tô sozinho, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí os pais começaram a desconfiar. Até que um desses meninos, que foi esse que a gente conversou, ele relatou para a família o que de fato tinha acontecido. Os outros meninos começaram não a perder o medo, Jasson, mas começaram a citar que também tinha acontecido com eles, começaram a chorar, começaram a mostrar esses comportamentos um pouco mais agressivos. E aí os pais começaram a se mobilizar, foram até a delegacia. Tem casos antigos? Tem casos antigos, casos de 5, 6, até 7 anos atrás. Mas um dos casos, inclusive uma das mães que a gente conversou ontem, Jasson, o caso dela foi na semana passada. Ela tem 2 filhos, um de 7 e um de 13 anos. Inclusive, esse suposto abusador pulou na casa dela num dia de aniversário e tentou tirar o menino lá de dentro. O relato dela também é assustador, Jasson. Olha, esse depoimento está inclusive na reportagem que a gente vai trazer agora, porque afinal de contas, quem é esse homem conhecido como abusador de Mandirituba? Ele tem família? Diz que vai se casar? Será que tem filhos? Pois é.
Vamos mostrar para você. Nas redes sociais do suspeito dos abusos, apenas mensagens positivas. Na vida virtual, Deus e bênçãos são os temas preferidos. Mas na vida real, as atitudes deles são cruéis, devastam famílias. Tudo que ele podia oferecer para as crianças, ele pegava e oferecia para ir lá e abusar das crianças. E as crianças inocentes iam lá e ia na casa dele e lá que ele pegava e abusava dos piá. Teve uma vez que eu fui tomar banho e ele entrou. A hora que eu escutei a voz dele, eu peguei e tranquei a porta. E ele ficou, pode sair, eu já vi tudo aí. E ele ficou falando. E eu fiquei 1 hora no banheiro trancada, esperando ele até sair. Comecei a me trancar, não saía, fiquei 2 meses sem sair de casa. Até a mãe às vezes me estranhando. Quem é o homem acusado por pelo menos 12 mães e adolescentes de ser um predador sexual? Nós fomos atrás do abusador que está tirando a paz das famílias de Mandirituba. O homem tem 26 anos e trabalha em um galpão de obras que fica a poucos metros da casa dele. Quando nossa equipe chegou, foi uma surpresa. Dá embrulho no estômago esse negócio. Eu tenho amor, eu tenho carinho por todas as pessoas. Só que eu não sei o que essas pessoas têm contra que fizeram esse negócio aí. E se chegasse a conversar comigo, ó, foi acontecido isso, eu tenho nojo desse troço. Porque a gente é evangélico, né? Até arrepia a gente. A conversa com o suspeito continua e ele faz uma revelação. Vai casar no final de semana. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu não fiz nada, eu não quero saber de nada disso, porque eu só quero ir casar, quero ter minha própria família, minha mulher vai estar junto comigo, entende? E eu não quero saber. Conta ao rapaz que já são pelo menos 10 relatos feitos na delegacia da cidade. E digo que um dos depoimentos é sobre um abuso que teria acontecido durante um retiro religioso. Mas muita gente não tem, eu nunca fiz esse negócio aqui no hoje. Encerro a conversa e seguimos o caminho. Uma mulher nos chama. Os filhos dela também teriam sido vítimas desse homem. O filho mais velho foi levado para dentro do quarto do abusador. Como eu sempre alertei meu filho sobre essas coisas, meu filho foi forte, sabe? Meu filho pulou da cama e levantou e deu dedo na cara dele. Aí ele conseguiu fugir. E o mais novo foi retirado de dentro da própria casa e jogado pelo muro. O Tiazinho mordeu ele, chutou ele. A hora que eu cheguei com a minha comadre, a hora que ele viu que eu tava chegando em casa, o que ele fez? Ele pulou o outro muro, que tem 2 portão, né? Saiu pelos fundos, pulou o muro e foi pra casa dele, porque é pertinho, né? Enquanto gravávamos a entrevista, outra mulher chega e nos dá mais um depoimento comovente. Meu filho chegou a ver um dos menininhos saindo lá de dentro com dor na boca porque ele tinha feito sexo oral no menino à força. Diz que o menino saiu de lá de dentro em choro, em grito. Ao todo, conversamos com 10 pessoas, mães, parentes e vítimas. Mas pelo que parece, essa história está só começando. Nem dentro de casa, teu filho tá protegido mais porque o desgraçado vai lá dentro e faz isso com o teu filho dentro de casa. É um monstro fazer isso com as crianças e ele fala para as crianças que é normal, que tem que deixar ele fazer isso com eles. Você de casa, você que está acompanhando o Balanço Geral, você consegue imaginar o drama, o trauma, o drama que a criança viveu e o trauma que vai carregar para o resto da vida. O medo desse menino é tão grande que ele chegou, inclusive, a passar mal. Ele chegou a passar mal. Doutora Tânia, Sargento Tânia Guerreiro, esse perfil é um perfil já conhecido de quem é especialista como a senhora nesses fatos, doutor? Exatamente, Jasso. Ele age muito parecido com todos os outros. A impressão que nos dá é que eles fazem um curso de capacitação. Pedófilo daqui como pedófilo de outros lugares. Ele sabe como abordar e ele sabe o que dizer para que a criança se sinta culpada. Nunca é ele o culpado, é sempre a criança.
Então, a criança se sentindo culpada, ela vai se calar. E ela sempre está protegendo alguém. Porque ele diz, eu vou matar a tua mãe, eu vou matar o teu irmão, eu vou matar o teu cachorrinho, o teu gatinho, alguma coisa de mal eu vou fazer. Agora, olha só, gente, o menino passou mal, falei que ele passou mal. Inclusive, ele teve que ser levado, né, para um hospital. Quer ver? Bota a sonora aí. Ele tava com taquicardia, ele tava com dor no peito, ele passou mal de verdade mesmo, sabe? E eu levei ele no cardiologista, achando que ele tava com problema no coração, porque ele tava com taquicardia. Foi feito um check-up, foi feito um mapa, foi feito um monte de coisa de exame nele e não gostou nada, porque não era. Era um ataque de pânico que ele tava, que com certeza naquele dia deve ter acontecido alguma coisa. Né? Eu acredito que esse dia foi uma das tentativas dele e acho que ele guardou tanto pra ele que ele estourou numa crise de pânico. Crise de pânico, Sargento Tânia. Exato. Imagina essa criança chegando no hospital com esse trauma, com esse drama que ela viveu. Exatamente. Não é só isso, Jasso. Eles vomitam, eles têm diarreia, eles têm urticárias pelo corpo, eles têm problemas respiratórios. E você pode fazer o exame que você quiser. Todos os tipos de exame, dos mais modernos ao mais simples, você não vai encontrar a causa, porque ela é psicológica. Ele só está gritando por socorro. Ele só está dizendo, eu estou sendo arrebentado, estão furtando a minha infância, estão furtando a minha inocência. Ele está pedindo socorro. E olha, infelizmente essas crianças vão crescer com esse trauma tão cedo, né? Elas não vão conseguir superar isso, pode ter certeza disso. Tenho mais uma sonora para colocar no ar. Quem que apaga da cabeça dele as coisas que ele passou, porque ele tem 11 anos. Ele é uma criança ainda. E já conheceu a pior maldade que tem. Ele já conheceu. E aí eu quero saber o seguinte, doutora Márcia Marcondes, o que falta para esse homem ser preso? O que precisa ser feito agora para ele deixar de conviver socialmente? Porque, pelo que tudo indica, o que a gente tem visto, esse suspeito, até que tudo seja realmente apurado, não pode voltar a conviver com as famílias, doutora Márcia. A somatória desses relatos, a somatória dessas informações, se houver algum tipo de perícia a ser feita, é possível que exista em alguma veste esperma, enfim, alguma outra situação, mas a somatória disso ser levada ao judiciário com esse pedido de prisão preventiva, e eu acredito que é o que o delegado está se preparando para fazer, para que realmente esse pedido seja aceito. Porque, como a gente comentou, ele não vai parar por aí. Aconteça, ele não vai parar por aí, por quê? Porque é inato dele fazer isso. E tem uma coisa que a gente sempre fala, ó, o pedófilo é o cara que tem a melhor aparência de boa pessoa. Por quê? Porque ele precisa ter acesso às nossas crianças e ele só vai ter acesso às nossas crianças se a gente achar que ele é gente boa. Olha, é o seguinte, tem muita gente mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Eu quero agradecer a grande audiência que a gente está tendo aqui no Balanço Geral e nesse momento tratando desse assunto e muita gente perguntando, Jasson, por que não mostram a cara, por que não mostram o rosto desse abusador? Minha gente, nós temos que respeitar também a lei. Esse homem, por enquanto, ele é tratado como suspeito. Certo, Sargento Tânia? Sim. Por enquanto ele é tratado como suspeito, até que essa investigação seja concluída, até que todos esses fatos sejam apurados, a gente não pode mostrar aqui o rosto dele para você em respeito à própria lei. Deixa eu trazer o Nader Calil aqui. Nader, cadê o Nader? Nader, continua na delegacia, aí em Fazenda, Rio Grande. Quais os fatos novos que você traz pra gente aí, Nader? Exatamente, Jasson. A equipe de investigação, o superintendente aqui da delegacia, foram agora há pouco e fizeram junto à Justiça o pedido de prisão desse homem, a pedido do delegado Ademair Braga. As equipes estavam na rua até agora, alguns já retornaram, outros ainda continuam em diligências, porque eles querem identificar e encontrar outras vítimas desse homem acusado de pedofilia. Nós ouvimos agora há pouco sobre a questão dele atacar mais meninos e meninas. Existe uma menina que sempre chegava à casa dele e ele dizia para ela o seguinte, olha, entra aqui e pede benção para a mãe tá lá dentro, entra e pede benção para ela. A criança inocente entrava, ia para dentro da casa, só que chegava lá, a mãe dele não estava, porque ele morava sozinho com a mãe.
E aí ele acabava abusando dessa menina. Essa menina que é uma parente muito próximo da família. Um outro fato, do lado da casa dele, ali perto onde ele mora, tem um campinho de futebol. Então a bola às vezes caía ali próximo à casa dele. Ele recolhia a bola, ficava com a bola no terreno da casa, para que ao essas crianças irem buscar, ele acabava aliciando esses meninos. Um outro fato também muito importante, pedido de prisão feito, agora o delegado Ademair Braga, junto com os investigadores, escrivãos, superintendência, aguardam a decisão da justiça, agora está na mão da justiça, para que seja expedido o mandado de prisão desse homem, para que possa ser cumprido. Reiterando, ele tem casamento marcado para esta sexta-feira. Por enquanto ele permanece aqui na região. A agilidade da polícia agora pode fazer com que novas vítimas não sejam aliciadas e que também antigas vítimas possam procurar a delegacia com a segurança de que ele está preso. Porque muitas dessas vítimas hoje, Jasson, e eu falei na abertura do Balanço Geral, hoje tem 18, 19, 20 anos, porque foram aliciadas por ele ainda quando tinham 8, 9, 10 anos de idade. Um outro fato, uma das mulheres que esteve aqui na delegacia ontem à tarde, falou ao escrivão que tomou todos os depoimentos de que o pai dele, que hoje é falecido, também tinha histórico de abusos contra crianças. E esse rapaz, que hoje tem 27 anos e completa 26 anos e completa 27 no próximo dia 31, pode ser aí o reflexo dos abusos sofridos pelo pai. Essa parente que esteve aqui na delegacia disse que o pai dele era um abusador e que hoje é falecido. E essa criança pode ter sido... Esse rapaz, quando criança, pode ter sido abusado pelo pai e hoje o que ele pratica é um reflexo dos abusos que sofria ainda na infância. Há muitas outras vítimas já são para aparecer, isso não há dúvidas. Em conversa com os policiais aqui da Delegacia de Fazenda Rio Grande, todos acreditam que muitas outras vítimas possam aparecer. Por isso que eu falei, ninguém na delegacia na tarde de hoje, porque eles estão na rua, procurando, tentando conversar com pessoas para que outras vítimas apareçam. Mas agora, conforme a doutora Márcia falou, depende da justiça. O delegado disse, olha, eu tenho pedidos aqui de prisão que já foram encaminhados há mais de 30 dias e até agora a justiça não se pronunciou. Será que nesse caso, um caso tão grave, um caso tão específico e um caso que envolve crianças, será que a justiça vai demorar? É a pergunta que todos nós fazemos, já que o pedido já foi encaminhado à justiça. Jasson. O jornalismo da RIC Record TV do Balanço Geral vai continuar acompanhando. Já quero falar com você, Bitar, mas antes quero trazer aqui a sargento Tânia Guerreiro, que é o seguinte, a senhora me falava agora há pouco, antes dessa informação que o Nader trouxe agora pra gente, a sargento Tânia já me falava aqui, enquanto rodava a reportagem. Ela me dizia o seguinte, Jasson, normalmente esse tipo de pessoas, de abusadores, sofreram algum tipo de violência lá atrás. A gente não tinha essa informação. Estamos confirmando aqui agora. Exatamente. Então, há quanto tempo ele está abusando? A partir do momento que ele começou a ser abusado, ele começou a repetir. Por isso, a preocupação nossa, e eu quero aproveitar esse momento para dar um alerta aos pais, criança brincando com outras crianças tem que ter a supervisão de um adulto. Porque se esta criança foi tocada, ela vai tocar na outra criança. No início, não para sentir prazer, mas para repetir o que fizeram com ela. E à medida que o tempo vai passando, ele vai fazendo isso porque o sexo é prazeroso e ele vai abusando de outras crianças e ele não para nunca. Mesmo depois de impotente sexualmente, quando ele tiver aí seus 80, 70 anos, ele ainda vai continuar abusando, porque ele quer ver a criança ali se contorcendo de dor e exalando aquela inocência. Sargento Tânia, vamos ouvir de novo. O Bitar ficou frente a frente com o abusador. Escuta o que ele falou. Até embrulha no estômago esse negócio. Eu tenho amor, eu tenho carinho por todas as pessoas. Só que eu não sei o que essas pessoas têm contra que fizeram esse negócio aí. E se chegasse a conversar isso comigo, ó, foi acontecido isso, eu tenho nojo desse troço. Porque a gente é evangélico, né? Até arrepia a gente. A única coisa que eu tenho que dizer é que eu não fiz nada, eu não quero saber de nada disso, porque eu só quero ir casar, quero ter minha própria família, minha mulher vai estar junto comigo, entende? E eu não quero saber. Mas muita gente não tem, eu nunca fiz esse negócio aqui nojo. E esse depoimento, sargento Tânia, diz que ele tem nojo, que jamais faria esse tipo de ato, cometeria esse tipo de ato,
que ele só pensa agora no casamento dele, que vai ser sexta-feira. Claro que ele tem nojo, porque fizeram com ele, mas ele ter a oportunidade. E outra coisa, Jasso, que o pedófilo faz é agir individualmente. Eu duvido que com esses meninos ele tenha agido 2 de uma vez só. É um de cada vez. Tem aqui, inclusive, a gente printou aqui algumas telas, né, do Facebook dele. Diz assim, ó: obrigado, Deus, por me estar me abençoando. Obrigado por tudo. O que ele quis dizer com isso, não sei. Tem mais algum aqui? Mais uma semana que se inicia, que seja abençoada por Deus, iluminada. Seu amor, que não falte força, que não falte fé para vencermos a cada novo dia. São publicações na página dele no Facebook. Profetizo que nesta madrugada você vai ter sonhos proféticos. Tem alguém aí para receber? Me parece uma coisa assim meio confirmando, né? Nós estamos tratando aqui de um suspeito, por isso a gente está preservando a imagem dele e respeitando a lei. Mas parece, pelo que tudo indica, que os depoimentos 12, 10 que a gente tem, né, que essa pessoa levava uma vida dupla, uma vida dupla. Olha aqui, ó, oração poderosa. Deus entra em minha casa e tira todo o mal, cura as feridas. E assim ele vai, tentando demonstrar que é uma pessoa de muita fé. Ele usa disso. Ele é uma pessoa normal. Ele não tem perfil. O pedófilo não tem cara, não tem... O pedófilo é uma pessoa normal. A esposa dele, com certeza, a futura esposa, iria viver com ele por muitos anos e nunca iria saber disso. Porque ele não demonstra. Ele é igual a todos nós. Não tem nada que modifique ele de outras pessoas. Crê em Deus, ou é ateu, ou é rico, ou é pobre, não interessa. Ele ou é estudado, ou é analfabeto, não importa. Ele é pedófilo, ele vai ser pedófilo o resto dos dias dele. E aí eu quero saber da doutora Márcia Marcondes, agora qual o caminho da investigação, doutora Márcia, porque a polícia vai fazer o quê agora? Como juntar essas peças para poder manter esse homem na prisão? Só antes, Jason, de responder, só reafirmando o que a sargento falou, pedófilo não deixa de ser pedófilo. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de prender 2 senhores de 78 e 76 anos que eram irmãos e que praticavam pedofilia com crianças dessa faixa etária de 8 a 10 anos, meninas, e nós tínhamos 6 vítimas que exatamente naquele momento começaram a se conversar, nós pudemos trazer elas. Então, isso realmente, eles não mudam essa característica, a não ser porque estão presos, né? Porque aí não vão ter acesso às crianças. E em outro momento, respondendo a sua pergunta, a delegacia, né, a polícia está procurando essas outras vítimas, e então a gente solicita às pessoas que estão nos ouvindo, que eventualmente tenham esse acesso com essa pessoa, que converse com seus filhos e, nesse caso, as apresentem à delegacia também, porque é muito importante que se tenha todo esse quadro, né? Doutora Márcia, as crianças são ouvidas nesse caso? As crianças, existe uma coisa chamada depoimento especial hoje, então elas são ouvidas de uma forma diferente, mas são ouvidas sim. A palavra delas é muito importante para nós, muito importante mesmo. Até para determinar o modus operandi dele é muito importante para nós. O que acontece antes, mecanismo de abordagem, mecanismo de abandono, até as palavras, porque as ameaças feitas a uma criança serão as mesmas feitas a outra criança, as promessas também são similares, então isso é muito importante para que se crie esse quadro. Então é isso que a polícia busca agora, fazer essa montagem, para que possa entregar o melhor material possível ao Ministério Público para que ele ofereça a denúncia. William Bittar, tinha inclusive parente que foi abusado aí, não tinha? Tinha sim, Jason, alguns parentes. A gente estava falando que talvez a noiva dele não soubesse do que estava acontecendo, mas esses parentes alertaram o pai dela. E o pai dela falou assim para eles: não, ele é um homem evangélico, ele nunca faria esse tipo de coisa com ninguém. E esse homem, esse rapaz, quando está fica várias vezes sozinho com o próprio sobrinho da noiva dele. E que muitas pessoas da própria família desconfiam que ele possa ter sido abusado também. Ou seja, a noiva pode não saber de todos esses relatos, de todas essas histórias, mas no mínimo ela está sabendo o que teria acontecido. Porque é um bairro pequeno, já. A gente rodou o bairro ali, é um bairro muito pequeno. Os meninos moram um do lado do outro ali, brincam o tempo inteiro juntos. Inclusive, uma das mães que conversou com a gente falou que presenciou esse rapaz de 26 anos numa roda de 5, 6 meninos, ensinando eles a como praticar um ato sexual e dizendo
que aquilo era normal. E naquele momento ela disse, eu fiz um esparramo naquele momento, eu tirei meu filho de perto e queria simplesmente esganar esse rapaz, mas eu não podia fazer isso porque aí eu é que ia perder a razão. O William Bittar vai continuar acompanhando esse caso, né? É claro, sexta-feira o homem vai casar, não vai casar? Enfim, olha, a participação que chega pra gente aqui no 99926-1598. Sargento Tânia, aqui tem o depoimento de uma mulher, diz assim, ó, fui molestada quando tinha 7 anos por um tio na minha casa. Infelizmente, aconteceu. Graças a Deus, meu irmão apareceu bem na hora. Mas até hoje tenho 30 anos e sofro com ansiedade, síndrome do pânico. Estou horrorizada com essa situação. Tenho uma filha de 1 ano e não confio em ninguém. Não vou dizer o nome dela aqui, apenas a cidade, ela que é de Catanduvas, né, para preservar também. E tem aqui um caso também anônimo, assim, no caso do abusador de Mandirituba, ele foi abusado na infância. Essas crianças também podem ter problemas no futuro, e aí eu quero jogar essa pergunta para a senhora, Sargento Tânia. Pode. Elas podem ter problemas, elas podem repetir isso. Por isso, os pais vão ter que conversar muito, elas vão ter que ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento espiritual, porque isso é de extrema importância, porque ela, de 25% a 30%, como eu falei, tem grande tendência. Aí eu te pergunto, Sargento Tânia, onde buscar ajuda nesse momento? Essas famílias, porque essas famílias precisam de ajuda nesse momento, não tenha dúvida nenhuma disso. Onde buscar essa ajuda? Com um psicólogo, como eu disse, encontrar uma pessoa que seja séria e que os pais estejam juntos para fazer A família precisa também de ajuda, Jace. E aí que eu quero colocar, Sargento Tânia, uma seguinte situação. Aí o Estado não tem que intervir também para ajudar essas pessoas, Sargento Tânia? Com certeza. É o que eu faço gratuitamente na minha casa. Eu estou na reserva da polícia, já há 4 anos. O que eu faço? Eu trago a família para mim, eu acompanho ela, eu ensino ela como ela deve tratar esta criança, de que forma ela deve conversar com esta criança, quando ela deve tocar no assunto, quando não deve, de que forma ela deve cobrar outras coisas da criança, tipo, jogou os brinquedos, tem que juntar, arrumou a cama, tem que elogiar, não pode vitimizar mais essa criança. Tipo, porque foi abusada, aí conta para um, conta para outro, meu filho foi abusado, judiação. Não pode. E daí deixa a criança fazer o... Aí essa criança vai ter mais problemas ainda. Então a gente tem que saber como cuidar dessa criança para que esse problema venha se minimizar. E eu vou dizer uma coisa para você, o psicólogo ajuda muito, o psiquiatra muito, mas quem vai curar mesmo, e é a alma, a cura não é na carne, não é na pele, é na alma, é só Deus. Obrigado, Sargento Tânia Guerreiro, pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral de hoje. William Bittar, obrigado. Sei que você vai continuar acompanhando esse caso muito de perto, trazendo informações pra gente aqui, Bittar. Vamos acompanhar, Gerson. Não dá para deixar impune desse jeito, né? Independente se ele é suspeito ou não, os relatos são fortíssimos e, de alguma forma, ele vai ter que responder. Pelo menos, ele vai ter que se defender na frente da justiça. Tá certo. Doutora Márcia Marcondes continua com a gente. Muito obrigado a vocês pela participação hoje aqui no Balanço Geral.